Você falou sobre o MEC, do MEC ter essa estrutura de ele que dá e ordena, que diz o que tem que ser feito e tal, né, no ensino. E aí que isso deveria ser regionalizado, enfim, cada um ter, né, cada região ter esse poder e tal. E aí minha pergunta que fica, porque eu realmente nunca pensei nisso, né, ok, cada um faz de um jeito, aí as escolas poderiam ser não é cada um, concordo. Não é cada um faz de um jeito. O que acontece? A educação, ela compete aos pais. Ponto número 1. Tá? Sim. Se ela compete aos pais, o que o Estado pode fazer e não é obrigado a fazer, infelizmente na nossa Constituição diz que é obrigação do Estado. Não é obrigação do Estado. O Estado pode ajudar os pais nesse processo. O nome disso chama-se princípio de subsidiariedade. Você vai subsidiar quando alguém está limitado. Então, você não tem uma igreja perto onde as pessoas possam te ajudar a educar o seu filho. Você não tem uma comunidade local que possa ajudá-lo a educar o seu filho. Você não pode educar o seu filho em casa. Você precisa de creche, precisa de escola, etc, etc. Não tem igreja, não tem nada. O Estado, ele pode, não é que ele deve, ele pode subsidiar isto aí. E aí que surge a escola do governo. Antes não existia isso, porque as igrejas é quem fazia esse papel de subsidiar a educação dos pais. Então, nos países católicos e nos países protestantes, sempre quem deu a educação foi a igreja, sobretudo nos países católicos, entendeu? Com a Revolução Francesa, você tem o surgimento, o nascimento da educação estatal, no intuito de tirar as crianças da igreja, numa população majoritariamente religiosa. Você está entendendo? Veja bem como foi perversa essa criação. Não é que surgiu uma educação laica num povo que não era religioso. Não, num povo religioso houve uma imposição ditatorial por parte dos franceses, com esse princípio liberal, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, maçônico. Você tem aí uma incursão ditatorial de tirar dos pais o direito de falar assim, não, eu quero que meu filho seja educado na igreja. Aí você tem vários documentos da ONU, vários documentos dos países falando, nós temos que tirar a educação da igreja. Temos que tirar a educação da igreja. Temos que tirar a educação da igreja. E aí surgiram as escolas públicas. Foi assim que surgiu a tal da escola pública. Tá? Antes ninguém pagava pela educação. Ninguém. Sim, você tinha umas escolas que eram pagas, religiosas, mas você tinha escolas de graça, religiosas, que eram de igual excelência. Tá? Isso aí, você tem santos que foram canonizados exatamente na Igreja Católica, exatamente pelo fato de terem educado crianças pobres, miseráveis. Tá? E aí, com o surgimento... São as melhores escolas, né? Foram. E aí, quando você teve uma incursão dos revolucionários, e aqui eu não falo apenas dos comunistas, mas também dos liberais, por causa desse princípio de liberdade, igualdade e fraternidade, esse princípio laicista, etc., o que aconteceu? Eles destruíram a igreja por dentro, católica e protestante, incutiram o marxismo dentro da cabeça dos padres e dos pastores, etc., tiraram a educação das crianças da mão dos religiosos, e aí colocaram tudo na mão do Estado. Com o Mussolini fascista, né, você tem tudo para o Estado, nada fora do Estado. E aí você tem Pio XII, Papa, falando do perigo da educação do Estado. Pio XII já declarava esse perigo. Mas antes dele já se falava. Mas Pio XII, que é a mais recente crítica dura que nós temos com relação à educação do Estado, você vai ter a educação laicista contra a educação religiosa. Não é, veja bem, porque aqui o problema não é se a população toda ela, fosse antirreligiosa e ela queira dar uma educação antirreligiosa, né? A tal da democracia liberal lá, então beleza. É até compreensível. Não é aceitável, mas é compreensível. Faz sentido. Faz sentido, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? É Daniela, né? Isso. Aí o que aconteceu, Daniela? Eles retiraram a educação da igreja e criaram a educação estatal. Com a educação estatal, começaram a impedir, não apenas retirar, mas impedir
a educação religiosa. E aí você tem várias maneiras de fazer isso. Você pode impedir de uma única vez, como em vários países isso aconteceu, Cuba, né? Você tem Cuba, Rússia, China, entendeu? Você tem vários países que eles fizeram isso. Tá proibido aqui ter escola religiosa. E não é ficar ensinando catecismo, não. Ensinando física, matemática, literatura, entendeu? E aí, com isso, o controle foi aumentando. Aqui no Brasil, o fascista Vargas pegou essa cartilha inteira, falou assim, olha, isso aqui é maravilhoso, vamos lá. E aí fez lá com o tal do... Eu esqueci o termo aqui agora, mas alguém no chat aí pode procurar para mim. O termo que diz... como é que é? Manifesto da Educação, um negócio assim, na época do Vargas. E aí foi quando eles falaram, pronto, agora vamos criar o MEC. E no texto da criação do MEC diz, não colocaremos ainda toda a educação na mão do Estado, porque ainda falta recurso. Lá diz claramente isso. Claramente. Eu vou até procurar. Sim, lá diz claramente isso. Muito interessante. Lá diz, na era Vargas. Na era Vargas. Lá diz, nós não colocaremos... Vamos permitir a educação privada? A gente ainda vai permitir porque não temos recurso. E aí o que aconteceu? Com os militares, os recursos todos estatais aumentaram. E aí o MEC foi, engordando. E ele ganhou poder e cada vez mais poder. E aí você tem aí agora... toda essa ideologia nas escolas. Essa lavagem cerebral, entendeu?